E começamos com mais um morto que faz subir para 12 o número de vítimas mortais do acidente do Cabo Ledo. Hoje morreu mais um enfermeiro da província do Uís, que estava internado em estado grave no Hospital Pedro Maria Tonha Pedalé. Mais à frente vamos olhar com mais detalhes sobre esta matéria. E hoje foram a enterrar no município de Tandunzize as 4 enfermeiras vítimas do acidente de viação de 15 de março no Cabo Ledo. As profissionais receberam homenagens de membros do Governo Provincial de Cabinda, de colegas e da sociedade civil. A província de Cabinda parou. Todos os caminhos deram ao pavilhão do Colégio Barampuna. Era o velório oficial das 4 enfermeiras vítimas do acidente de viação ocorrido a 15 de março último, no município de Cabo Ledo, província de Icolibengo. A governadora provincial de Cabinda rendeu homenagem às 4 profissionais, depositou coroa de flores na parte frontal das urnas e assinou o livro de condolências. Aqui foram lidas várias mensagens das famílias, do ISPCAB, Ordem dos Enfermeiros, do Ministério da Saúde e do Governo Provincial. Alice Puna tinha dimensões sociais. Saiu de uma família e a família tudo fez para que ela formasse e hoje ser um modelo desta sociedade, um modelo da classe de enfermagem, um modelo de Florence Nightingale. Mãe exemplar, profissional comprometida, filha, irmã e amiga. Prestar a justa e sentida homenagem, especialmente às doutoras Alice Puna, Ana Gomes e Maria Sem, cujas trajetórias académicas e profissionais dignificaram esta instituição e contribuíram significativamente para o desenvolvimento do ensino superior em Angola e especialmente na nossa província de Cabinda. Hoje, a enfermagem angolana curva-se diante desta perda irreparável, perde quadros experientes, líderes comprometidos e seres humanos de grande valor. As nossas colegas que nos despedimos hoje são verdadeiros símbolos de resiliência, símbolo de superação, sempre disponíveis para ensinar e aprender. Que fizeram das suas vidas um verdadeiro compromisso com o cuidado ao próximo, com a dignidade da pessoa humana e com o serviço à sociedade. Depois do velório oficial, as urnas regressaram às residências familiares para os cultos e missas de corpo presente. Das 4 enfermeiras, 3 foram sepultadas no cemitério municipal de Cabinda. A primeira foi Paulina Lituba, antiga diretora de enfermagem do Hospital Municipal de Bucuzau. Seguiram-se Alice Puna, presidente do Conselho Provincial da Ordem dos Enfermeiros de Angola em Cabinda, e Maria Sem, que em vida exerceu o cargo de diretora de enfermagem do Centro de Saúde de Referência do bairro 4 de Fevereiro, na cidade de Cabinda. A sua partida, com certeza, deixa um vazio em nós, deixando uma lacuna impossível de preencher, porque no tabuleiro da nossa família, a mãe era uma peça extremamente fundamental. Ana Gomes foi sepultada no município de Tandunzize. Foi com gritos, choros e lágrimas que Cabinda disse adeus às 4 enfermeiras vítimas do acidente ocorrido em Icolibengo no passado dia 15 de março. E a fiscalização do estado técnico dos veículos pesados, a conformidade da habilitação de condução e das licenças das transportadoras interprovinciais entre Uís, Luanda e vice-versa, fazem parte de uma campanha de sensibilização nas estradas de longo curso que foi lançado hoje na província do Uís. Por volta das 20 horas, começaram os preparativos operacionais na unidade de trânsito. A primeira operação foi na Estrada Nacional 120, que dá acesso à saída do Uís para Luanda e à entrada de Luanda para o Uís. Da operação multicoordenada,
estavam agentes reguladores de trânsito, polícias de reação e patrulhamento, bem como técnicos da Direção Provincial dos Transportes. O autocarro da operadora VNP foi o primeiro a passar pelo crivo policial. Sobre a fiscalidade, estão a segurança das pessoas, a verificação da documentação, o estado anímico dos motoristas, passando pelo bafômetro e a superlotação dos veículos. A capacidade do autocarro é de 35 lugares, mas este transportava mais de 40 passageiros. Pela infração, foi ordenado o retorno do veículo pesado à procedência. Cabe também nós, uma vez, fiscalizar esses veículos que transportam passageiros, sobretudo aqueles que fogem à fiscalização do trânsito no período diurno e fazem essa transportação de forma exagerada no período da calada da noite. A operação foi transversal. Esta carrinha proveniente de Luanda carregava medicamentos para o Hospital Geral do Uís, também passou pelo mesmo processo. Só depois de verificada a legalidade, foi autorizada a prosseguir viagem. Realmente é de louvar, é de louvar. Eu acredito que gestos como esse vai fazer com que se evite bastante acidente e consequentemente evita-se mais perca de vida como tem se registrado nos últimos dias. Cerca das 0 horas, o movimento de autocarros e veículos pesados aumentava cada vez mais, o que obrigou o desdobramento da equipe operativa. Mais de 10 autocarros foram obrigados a voltar à base no centro da cidade para diminuir as pessoas e as bagagens. O diretor provincial dos transportes do Uís disse que a ação pedagógica visa reduzir os riscos que os passageiros correm ao longo das viagens. Protelarmos aqui o bem-vida que cada um de nós tem, não é? O país recentemente registrou um nefasto acidente na Estrada Nacional número 100, tanto Luanda-Benguela, e pensamos que precisamos nos acautelar aqui na nossa região para que casos semelhantes não venham a acontecer. A operação vai continuar noutros pontos de ligação entre o Uís, Luanda e o Uís para o interior dos municípios. E mudamos de página. Pelo menos 17 instrumentos jurídicos estão em preparação para o reforço da cooperação entre Angola e o Botsuana. O Presidente da República, João Lourenço, manteve esta quinta-feira um encontro com o homólogo do Botsuana, Duma Boko, que está na capital angolana, no âmbito de uma visita de trabalho de 24 horas. Após o desembarque na capital angolana, o Presidente do Botsuana foi ao Palácio Presidencial ao encontro do chefe de Estado angolano, João Lourenço. Duma Gideon Boko cumpre visita de trabalho de 24 horas a Angola, com foco no reforço das relações bilaterais que fontes diplomáticas consideram boas. Em 2006, Angola e o Botsuana assinaram um acordo geral de cooperação que não teve muitos avanços, mas nos últimos anos os contactos entre os dois países conheceram outra dinâmica, com as visitas do Presidente da República, João Lourenço, ao Botsuana e do antigo Presidente do Botsuana, Moguete Maziz, a Angola, estando na forja a preparação de pelo menos 17 instrumentos jurídicos de cooperação nos domínios da agricultura e pecuária, petróleo e gás, energia, entre outros, incluindo a proteção recíproca de investimentos. No dia 14 de fevereiro de 2026, João Lourenço e Duma Boko, que assumiu a função presidencial no Botsuana em novembro de 2024, mantiveram um encontro em Addis Abeba, Etiópia, à margem da Cimeira da União Africana, altura em que acordaram a visita de trabalho que agora se concretiza, com foco no reforço do quadro jurídico de cooperação. O que ficou entendido, acordado hoje entre os dois chefes de Estado, é os ministros das Relações Exteriores e de Negócios Estrangeiros do Botsuana encontrar-se nos próximos
o mais breve possível, para finalizarmos, portanto, os 17 instrumentos que, diga-se de passagem, que estão do lado do Botswana, mas nós entendemos que estiveram, entretanto, uma mudança interna no país e pode ter influenciado, portanto, a velocidade que se cria na negociação desse instrumento. Mas os instrumentos já estão praticamente quase finalizados. Os dois ministros vamos nos encontrar, portanto, em Gaborone e finalizar os 17 instrumentos jurídicos portanto, que estão na mesa, portanto, aos quais o Botswana deve reagir. E, uma vez finalizados, os mesmos serão assinados em Luanda. Serão assinados em Luanda por ocasião de uma visita de Estado que o presidente Boko ainda ficou de fazer ao seu homólogo, Sua Excelência o Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, a convite deste último. Portanto, este é o percurso, portanto, que temos daqui, a partir daqui, desse encontro dos dois chefes de Estado até adiante. O lema é mesmo reforçar, portanto, as nossas relações entre a República de Angola e a República do Botswana. As relações diplomáticas entre os dois países foram estabelecidas em fevereiro de 1976, 4 meses após a proclamação da independência de Angola. Angola e o Botsuana são membros da SADC, Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, são os maiores produtores de diamantes da região e cooperam no âmbito do projeto UCASA, a área de conservação transfronteiriça Okavango-Zambeze, focado no ecoturismo. O projeto, que envolve igualmente a Namíbia, a Zâmbia e o Zimbábue, visa o desenvolvimento do turismo sustentável e a proteção ambiental na bacia de Okavango, a maior reserva de água doce e de biodiversidade de África. E a seguir fazemos a leitura de um decreto de nomeação do Presidente da República. Considerando que o plenário do Conselho Superior da Magistratura Judicial, reunido em sessão extraordinária, realizada aos 6 de março de 2026, homologou o apuramento da avaliação final da Comissão de Júri do concurso curricular para o provimento de 8 vagas de juízes conselheiros do Tribunal Supremo, atendendo a necessidade de se proceder ao provimento de 8 vagas de juízes conselheiros do Tribunal Supremo, o Presidente da República decreta, nos termos da linha F do artigo 119, do número 176 e do artigo 125 e número do artigo 180, todos da Constituição da República de Angola, conjugados com o artigo 12 da Lei Orgânica do Tribunal Supremo, Lei número 2/22, de 17 de março, o seguinte. São nomeadas para o cargo de juiz conselheiro do Tribunal Supremo as entidades abaixo designadas: Armando do Amaral Gurgel, Baltazar Irineu da Costa, Cláudia Maria Fernandes Domingos, Hermenegildo Oséias Fernando Cachimbombo, José Sequeira Lopes, Júlia de Fátima Leite da Silva Ferreira, Manuel Pereira da Silva, Tânia Marisa Araújo Pereira Brás. O embaixador de Angola na República Federativa do Brasil, Manuel Eduardo Bravo, apresentou as cartas credenciais ao Presidente da República Cooperativa do Guiana, na capital do país, Georgetown. Com este ato, o diplomata angolano passa a estar formalmente acreditado junto das autoridades guianas, abrindo uma nova etapa no reforço das relações diplomáticas, políticas e económicas entre os dois países. Durante o encontro, as duas entidades sublinharam a necessidade de se intensificar a cooperação bilateral em diversos domínios estratégicos, com destaque para a agricultura, petróleo e gás, energias renováveis e ambiente. Foi igualmente reiterado o interesse comum em promover-se o intercâmbio empresarial e o investimento recíproco, tendo em conta o potencial económico existente em ambas as nações. O embaixador Manuel Eduardo Bravo destacou a vontade política de Angola de aprofundar as relações com a Guiana e defende uma parceria assente na partilha de experiências e na valorização de oportunidades conjuntas de desenvolvimento sustentável. Um
renomado Instituto Superior de Ciências e Tecnologias norte-americano apresentou hoje à vice-presidente da República, Esperança da Costa, a intenção de investir em Angola na construção de um campus universitário e cooperar com as instituições congêneres na área das engenharias. A delegação americana, acompanhada da presidente da Câmara do Comércio Angola-Estados Unidos, esteve hoje na Cidade Alta, no âmbito de contactos com autoridades nacionais, para lançar as bases de cooperação. A formação baseada na ciência, tecnologia, engenharia e matemática, mundialmente conhecida a formação STEM, adotada há algum tempo pelo Executivo angolano, prioritária para acelerar o desenvolvimento do país, constitui numa oportunidade de investimento do Ross Yeoman Institute of Technology, de uma renomada universidade norte-americana, que fez deslocar a Luanda uma delegação. Esta quinta-feira o desejo foi manifestado à vice-presidente da República, Esperança da Costa, no âmbito de contactos com instituições e autoridades nacionais. Wayne Tarrant, diretor do referido instituto, declarou que gostaria de ver o projeto implementado em Angola, à semelhança do que acontece no Quênia. Eu senti uma vontade e uma grande disponibilidade da senhora vice-presidente em ajudar a este projeto a se concretizar, porque ela está também preocupada com melhorar as perspectivas da juventude angolana e, sobretudo, trazer formações de qualidade para poder entrar no mercado de trabalho em boas condições. Para o presidente da Câmara de Comércio Angola-Estados Unidos da América, que acompanhou a delegação norte-americana à audiência com a vice-presidente da República, o investidor foi identificado seguindo a orientação do Executivo de se apostar nas áreas que possam alavancar a economia do país. Pedro Godinho assegurou que a cooperação inicialmente pode avançar com uma instituição do ensino superior nacional e depois evoluir para a construção de um campus universitário com especialidade na formação STEM. Isso acabaria por constituir aquilo que está sendo feito noutras paragens do mundo, como o Catar. O Catar acabou desenvolvendo uma cidade universitária que tem mais de 6 ou 7 universidades americanas. E como sabemos que o conhecimento está concentrado, o núcleo do conhecimento está concentrado nos Estados Unidos, então eis aí o nosso interesse em trazer essas universidades para Angola, porque se um dia sonhamos ter um país desenvolvido, uma Angola desenvolvida, naturalmente teremos que investir neste desiderato, nessa intenção. O Ross Yeoman Institute of Technology é líder há 2 décadas pelo mundo na formação em engenharias. A instituição tem parcerias com várias multinacionais para o complemento formativo e inserção no mercado de trabalho. Mais de 1 milhão de adolescentes, entre elas 400 mil raparigas, beneficiaram de ações do Programa de Empoderamento de Raparigas e Aprendizagem para Todos desde que começou a ser implementado em 2021. Agora o Executivo está a preparar o PAT 3, que vai além de atuar no ensino secundário, que para além de atuar no ensino secundário, vai também aperfeiçoar outras nuances na formação da personalidade do indivíduo. O assunto dominou a reunião da Comissão Multissetorial, coordenada pela Vice-Presidente da República, Esperança da Costa. A reportagem é com José Camangula. Nesta primeira reunião ordinária de 2026, a Comissão Multissetorial para a implementação do projeto de empoderamento da rapariga e aprendizagem para todos avaliou as recomendações deixadas na última sessão, realizada em julho de 2025, e fez o balanço do programa cuja execução teve início em 2021. Os desafios para a Comissão Multissetorial continuam a ser os acessos, a necessidade de mais salas de aula e professores pelo país, mas os números apresentados nesta quinta-feira animam a sua implementação até 2027, 2 anos além do que inicialmente estava previsto, justificou a Secretária de Estado para o Ensino Secundário. Mais de 200 mil alunos participam das sessões dos clubes escolares, completaram mais de 10 a 20 sessões. Também destacar a distribuição dos kits de higiene menstrual para as raparigas depois de concluir e de participar de uma sessão sobre a higiene sexual, onde foram distribuídos mais de 70 mil kits de higiene de saúde,
Aqui também gostaríamos de destacar ainda nessa subcomponente a desparasitação. A meta era de 1 milhão de alunos a serem desparasitadas, mas houve um movimento muito grande, um trabalho feito em articulação com o Ministério da Saúde e mais de 3 milhões de crianças foram desparasitadas em 10 províncias do país, onde tivemos a oportunidade de realizar 3 rondas e este processo terminou com a divulgação dos resultados do processo de desparasitação escolar. Além dos números alcançados, o desejo de tornar a escola mais atrativa e o ensino de qualidade uma realidade convenceram o Executivo a idealizar o PAT 3, que vai implementar ações mais viradas à formação de professores, à expansão da merenda escolar e à avaliação constante do ensino, garantiu Soraya Calonguela. Está a estudar a possibilidade de podermos ter um projeto, uma fase 3, né? um PAT 3, e aí olharmos para outras áreas, outras dimensões que não estão que não são a ser tratados aqui no PAT 2, e aqui destacar a monitorização do programa de alimentação escolar, que está a ser implementado a nível do país. Precisamos deste apoio e também a expansão da rede escolar, não só olhar para as escolas do primeiro ciclo, que são uma das áreas de intervenção do projeto, mas também para as escolas do ensino primário, considerando os resultados que foram apresentados pelo INE sobre o número de crianças em idade escolar fora do sistema de ensino. Luanda serviu de modelo na reabilitação de escolas, sendo que das 3 projetadas, 2 já estão concluídas, com um total de 24 salas de aula e que vão albergar mais de 1000 alunos em 2 períodos. Durante o programa vai estender-se pelo país, assegurou a gestora do PAT 2, Irene Neto. A responsável adiantou ainda que estão pagas até novembro deste ano mais de 132 mil bolsas de estudo, sendo que mais da metade dos beneficiários são raparigas. As bolsas que nós estamos aqui a abordar, no fundo, elas são como subsídios escolares. Elas começaram com 25 mil kwanzas ano. Passamos para 35 mil ano e neste momento estamos 40 mil ano. Dizer que o objetivo destas bolsas é que a menina se matricule, porque terminam geralmente o ensino primário e não permanecem no ensino secundário. A menina que se matricula pela primeira vez nas escolas recebe algumas dificuldades na parte final desta reportagem e vamos continuar. A 7ª reunião plenária ordinária da 4ª sessão legislativa da 5ª legislatura discutiu e aprovou na generalidade as propostas de lei que aprovam o Código do Imposto sobre os Rendimentos das Pessoas Singulares, com 109 votos a favor, nenhum voto contra e 68 abstenções. Também na generalidade foi aprovada a proposta de lei das startups. Momento especial, quer para o pai, quer para a mulher. Um gesto, uma homenagem, no mês de março. E do pai, na voz do Presidente da Assembleia Nacional, vieram palavras de circunstâncias. Termina o momento especial, entra outro momento, o de debate na generalidade. A discussão começou com a proposta de lei do novo Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares. Sem receitas públicas, não há estradas, não há hospitais, não há escolas. O novo Código prevê um crescimento anual de cerca de 13% na arrecadação, ampliando a capacidade do Estado de investir em políticas sociais que beneficiam diretamente a população. Do outro lado da bancada parlamentar, há dúvidas sobre as vantagens do diploma. Subsistem dúvidas quanto à capacidade administrativa e tecnológica no sistema tributário para garantir uma implementação eficaz. Um equilíbrio entre justiça fiscal
e competitividade econômica, numa fase importante de consolidação das reformas econômicas e constitucionais e institucionais, é essencial para promover o investimento, crescimento econômico e criação de emprego. A proposta de lei emerge da necessidade de implementação de um sistema de tributação dos rendimentos mais simples, moderno e unitário. Não há segurança em relação aos dinheiros que são tributados. E, diria, a ponta do iceberg é exatamente o caso AGT. Essa proposta de lei é constitucionalmente acertada e socialmente necessária, porque nós não podemos, num Estado social, deixar de olhar para aqueles que são os mais vulneráveis, protegendo igualmente o patrimônio individual daqueles que têm capacidade econômica. E isso é que a UNITA ignora. Das duas, uma, ou não leram a Constituição ou fingem demência. O diploma é caracterizado pela redução da complexidade técnica e unificação dos procedimentos declarativos e visa a criação de um imposto único que abranja todos os rendimentos das pessoas singulares, substituindo o atual modelo de tributação. O objetivo desta proposta é eliminar a cedularidade e garantir a simplificação da tributação dos rendimentos das pessoas singulares, corrigir também algumas distorções do sistema que decorrem dessa natureza cedular dos impostos e aproximarmos aquelas que são as melhores práticas no domínio da tributação de rendimentos, quer de pessoas singulares, quer de pessoas coletivas. Propomos também clarificar factos sujeitos à tributação, melhorar a eficiência na gestão fiscal e melhorar a redistribuição da riqueza. A proposta de lei passou na generalidade com 109 votos a favor, nenhum contra e 68 abstenções. No essencial, apenas simplifica o procedimento de pagamento. Contudo, mantém a tributação sobre vários rendimentos de um mesmo contribuinte, o que configura sobrecarga tributária. Por estas razões, o Grupo Parlamentar da UNITA votou abstenção. Pretendemos sugerir para esta proposta de lei medidas que visem permitir que os cidadãos que tenham rendimentos iguais ou inferiores a 150 mil kwanzas não tenham a obrigatoriedade de remeter a declaração anual de rendimentos, por não serem elegíveis à tributação, e no que as taxas dizem respeito, poder-se-á equacionar a possibilidade de encurtar os escalões da progressividade do imposto. Depois, os deputados procederam também à votação da proposta de lei das startups com benefícios fiscais alargados. Os mecanismos centrais deste diploma são o reconhecimento e a certificação, com o selo Startup e pré-selo, o Conselho Nacional das Startups e a existência da entidade certificadora, que no caso será o INAPEM. Incentivos e financiamento, com isenções fiscais, incentivos a investidores e mecanismos de pré-seed, seed e série A. E, finalmente, a supervisão e transparência. Falar das startups é também falar da inovação. As startups são a força da juventude, da criatividade e da coragem. São ideias que viram empresas, empresas que viram empregos e empregos que viram prosperidade para todos. Será que essa proposta cria realmente condições para o nascimento de startup ou limita-se a formalizar um conceito sem garantir os instrumentos econômicos necessários para o seu desenvolvimento? A proposta garante isenção de imposto industrial, imposto predial e direitos aduaneiros por 3 anos, constituindo uma aposta na diversificação e modernização da economia nacional. Não podemos fechar os olhos ao risco real de muitos jovens não formados ficarem de fora, posto que o modelo clássico de startups gira em torno de tecnologia digital, programação, engenharia, inteligência artificial, fintech, plataformas digitais, o que normalmente exige ensino superior,
competências técnicas, acesso a computadores e a internet. De acordo com a fundamentação do Executivo, o selo de startup será atribuído a empresas com projetos inovadores, modelo de negócio escalável, menos de 5 anos de existência e volume de negócios abaixo de 3,5 milhões de dólares. Não seria embaraço para as startups que em até 5 anos não consigam chegar a esse volume de negócios. Com esta lei, os investidores terão redução de 75% no imposto sobre a aplicação de capitais, medida que visa estimular o financiamento de iniciativas tecnológicas e criativas. Se uma empresa for qualificada como startup, ela habilita-se a ter acesso a incentivos fiscais, portanto, habilita-se a ter acesso a recursos públicos. O selo terá validade de 5 anos, renováveis por igual período, estando igualmente previsto um pré-selo de 12 meses para empreendedores que ainda não formalizaram a empresa. Esta proposta de lei introduz pela primeira vez em Angola um quadro regulatório ajustado ao empreendedorismo inovador e alinhado ao Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027. Tony Lena, Carlos Lino, TPA, Assembleia Nacional. Mais de 220 mil postos de trabalho foram criados ao longo de todo o ano passado no país. Os dados foram avançados hoje no primeiro Conselho Consultivo do MAPTES, que decorre na província do Kwanza-Norte. Várias infraestruturas de formação técnico-profissional foram construídas durante o ano passado um pouco pelo país. Esta realidade foi destacada no Kwanza-Norte com a construção da Cidadela Jovens de Sucesso no município de Lucala, a reabilitação e modernização do Centro de Formação Profissional de Kazengo e outros projetos já concretizados no quadro da promoção da empregabilidade. Ganhos destacados pelo governador do Kwanza-Norte no primeiro dia do Conselho Consultivo do MAPTES. As sementes lançadas nesta terra começam hoje a dar frutos visíveis, reflexo do vosso esforço, dedicação, compromisso com as famílias e com o futuro das nossas comunidades, sempre na luta para a transformação dos vossos filhos, de modo a engrandecer o desenvolvimento da nossa província e do país em geral. Na abertura do evento, ficou-se a saber que no ano passado foram criados mais de 220 mil postos de trabalho em todo o país. Um desafio que deverá ser contínuo, segundo a ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social. É importante que continuemos empenhados em garantir que esses empregos sejam estáveis e contribuam para o desenvolvimento das nossas comunidades, gerando renda para o sustento das famílias e ajudando a evitar que grande número de famílias permaneça em situações de vulnerabilidade ou pobreza. Vamos continuar a trabalhar em coordenação com todos os órgãos transversais ao tema do trabalho digno, para continuarmos a combater de forma veemente as empresas que insistem no incumprimento e inobservância da Lei Geral do Trabalho, dando destaque a situações deploráveis em termos de condições de trabalho e péssimas condições de higiene e saúde dos trabalhadores, corporizando a chamada escravatura moderna. Durante o ano 2025, foram igualmente distribuídos 442 kits profissionais e concedidos 135 microcréditos. No domínio da proteção social obrigatória, foram inscritos 21.866 contribuintes, correspondendo ao grau de execução de 219%, face à meta de 10 mil contribuintes ao ano, conforme o PDN. No domínio da proteção social obrigatória, foram atualizados por via do Decreto Presidencial 253/25 de 27 de novembro os valores das pensões em Angola, com um reajuste de 42,9% para a pensão mínima de velhice, sobrevivência e invalidez, fixando em 100 mil kwanzas
e um aumento de 10% para a pensão máxima, que ficou no valor de kwanzas 800.000 kwanzas. Durante o Conselho Consultivo do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, que deverá conhecer o seu encerramento nesta sexta-feira, vários temas serão debatidos, como o roteiro da nova arquitetura remuneratória na administração pública, desafios e perspectivas para a dinâmica do mercado de trabalho em Angola e outras temáticas. E voltamos ao assunto de abertura deste jornal. Subiu para 12 o número de vítimas mortais do acidente do passado domingo na estrada do Caboledo. Hoje morreu um enfermeiro da província do Ige que estava internado em estado grave no complexo hospitalar Pedro Maria Tonha Pedalé. É para lá que seguimos em direto. Nelson José, boa noite. Era mais ou menos previsível que houvesse esse desfecho hoje, se tivermos em conta as dificuldades que a gravidade que a própria Ministra da Saúde ontem foi referindo em relação a estes pacientes. Pergunto-te qual é o estado clínico dos restantes pacientes hoje? Ora, muito boa noite, Fernanda Manuel. É uma informação claramente que vamos aqui confirmar com o Diretor-Geral do Complexo Hospitalar, Pedro Maria Tonha Pedalé. Albano Eugênio é nosso convidado. Muito boa noite, em direto para a Televisão Pública de Angola. Para já temos aqui a confirmação de mais uma morte, somam assim 12 já deste acidente. Boa noite, caro telespectador, boa noite, caro jornalista. De facto, lamentavelmente, hoje acabamos de perder mais um guerreiro, um homem da frente. É um paciente que nós já havíamos anunciado como crítico desde domingo, por quanto teve várias lesões, desde traumatismo crânioencefálico, raquimedular, trauma torácico, abdominal e de extremidades, teve uma fratura de fêmur, portanto já a descerebrar a sua entrada com necessidade de suporte ventilatório e hemodinâmico. Tudo fizemos para que se pudesse recuperar essa vida, só que infelizmente na manhã de hoje o nosso querido enfermeiro acabou por perder a vida. Qual é o quadro clínico de outros pacientes? Olha, neste momento temos mais uma paciente que inspira ainda algum cuidado, que teve lesões abdominais, fez um trauma abdominal fechado, que foi necessário fazer uma laparotomia exploratória. É uma doente que ainda precisa de algum cuidado. No mais, os outros pacientes têm estado a recuperar satisfatoriamente. Hoje mesmo tivemos já alta de três dos 6 pacientes que aqui estavam. Dos 7 com infortúnio, mas tivemos alta para a enfermaria, 3 pacientes com evolução clínica satisfatória. De referir que nesta altura, na nossa unidade, nós temos 16 elementos do acidente. Foram transferidos para esta unidade hoje mais 2 enfermeiros, um de Cabinda e um do IJ, que estavam na unidade hospitalar do Prenda e que aqui neste momento conosco em fase de recuperação com relativa à estabilidade hemodinâmica. Temos mais 8 doentes que estão em processo cirúrgico ortopédico, começamos hoje, e que deverá se estender nos próximos dias, para então debelarmos todas aquelas lesões que foram, na verdade, ocasionadas nesse fastidioso acidente. Muito obrigado. Ouvíamos aqui Albano Eugênio, é o responsável deste complexo hospitalar, e a informação confirma aqui a morte de mais um cidadão angolano que também foi vítima deste acidente. A informação que nós temos é que trata-se do cidadão que em vida respondia pelo nome de Daniel Bianda, natural do Ige, e até a data de facto também trabalhava na província do Ige.
Boa noite, o Nelson José a acompanhar tudo a partir do complexo hospitalar Pedelé, onde ainda permanecem alguns dos feridos deste acidente e onde também hoje, infelizmente, acabou por falecer a 12ª vítima desta tragédia. E fazemos mais um intervalo no telejornal, já sabe quando consigo, para a última parte. Até já. E voltamos. Os reitores das universidades públicas e dos institutos superiores politécnicos visitaram esta quinta-feira a exposição Caminhos de Fogo, Horizontes da Paz no Museu Nacional de História Militar. O evento teve como objetivo proporcionar aos académicos um encontro com a história contemporânea da guerra em Angola. Os reitores das universidades e institutos superiores públicos, liderados pelo Ministro do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia, foram ao encontro da história da guerra recente do país, visitando a exposição Caminhos do Fogo, Horizontes da Paz. Da voz do Ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República e de outros protagonistas, ouviram e viram a exposição que retrata sobre a Guerra Civil de 1975 a 2022. Visa principalmente preservar a memória histórica das batalhas que marcaram o país desde 1975 a 2002, promover uma reflexão crítica sobre os impactos sociais, políticos e humanos dos conflitos armados, valorizar os testemunhos das vítimas e combatentes que viveram esse período, educar o público, especialmente as novas gerações, sobre os riscos da violência e a importância da paz, celebrar o processo de pacificação, destacando os esforços de reconciliação e reconstrução nacional. A exposição resulta de um trabalho investigativo de 12 anos, recolha de material e depoimentos aos intervenientes nacionais e estrangeiros. A amostra alia conteúdo histórico e uma expografia e cenografia imersiva, utilizando recursos tecnológicos de última geração, som, luz e efeitos visuais. Para além da observação, os líderes acadêmicos das universidades e institutos superiores públicos ouviram e tiveram a oportunidade de interagir com alguns dos protagonistas da história, como o chefe de Estado-Maior-General da IFA e os generais Eusébio e Nguto. O ministro Albano Lopes Ferreira falou do significado do evento. Um significado de exaltação ao patriotismo, um momento em como que devemos valorizar a nossa história e todos os heróis tombados para que tivéssemos conseguido a paz e hoje os 50 anos de independência com o progresso do país. Para os líderes acadêmicos, a exposição contribui para o estudo da história. A análise da história recente de Angola, da história contemporânea, ainda com muitos elementos por desbravar, acaba por encontrar aqui fontes importantíssimas de comparação, de estudo e análise para a sua divulgação. Nós temos que passar o conhecimento, então não só buscar nas redes sociais, mas buscar em fontes fidedignas. Então nós somos ricos em termos da história, então nós temos que estar aqui a buscar essa informação, depois passar nas nossas instituições, na camada mais jovem. Consideram ainda que a exposição pode ajudar a melhorar os conteúdos acadêmicos. E é necessário que essa história seja conhecida, seja um pouco mais investigada a fundo e para que nós tenhamos pelo menos as noções cruciais, básicas daquilo que é os verdadeiros factos históricos. Inaugurado no ano passado no âmbito das comemorações do 50º aniversário da Independência Nacional, a exposição é uma homenagem à memória coletiva dos militares angolanos e aliados internacionais que lutaram pela soberania de Angola.
Mais de 26 mil casos de violência contra crianças foram registados no país ao longo de 2025 pelo Instituto Nacional da Criança, através da linha SOS Criança. Os dados revelam igualmente que mais de 7 mil casos de fuga à paternidade e mais de 1.000 por violação sexual. São números preocupantes que reforçam a urgência de maior responsabilização familiar na proteção efetiva da criança. Pai presente, família sólida e sociedade harmoniosa foi com este lema que o Ministério da Família e Promoção da Mulher reuniu jovens, pais e especialistas para debater os desafios da família angolana. E foi com presentes simbólicos que mais de 15 crianças do Lar Cuzola prestigiaram o Dia do Pai com um abraço. Queridos pais, os filhos precisam de referência para a vida e estas muitas vezes devem partir de vós. Por isso, não se compreende como é possível um pai abandonar os seus filhos. Apesar de ser criança, estamos atentos aos casos de violências cometidos por alguns pais, onde a fuga à paternidade registra o maior número. Por isso, chamamos a atenção de todas as crianças e sociedade em geral a denunciar através das linhas 15015 SOS Criança e 15020 SOS Violência Doméstica. Dados do Instituto Nacional da Criança revelam que durante o ano de 2025 foram registrados um total de 26.024 casos de violência contra crianças em todo o país e dentre os casos destacam-se 7.083 casos de fuga à paternidade, 1.376 casos de violência física e 1.028 casos de violência sexual. Estes números constituem uma alerta séria para toda a sociedade e reforçam a necessidade de intensificarmos as ações de prevenção, sensibilização e responsabilização. A ausência da figura paterna continua a ser um dos principais fatores de vulnerabilidade social, afetando o desenvolvimento emocional e educacional das crianças. O sentido que nós temos de dar à nossa vida dentro do nosso lar. E ser pai presente tem de ser um pai que viva intensamente a vida no lar. A atividade enquadra-se nos programas Minha Família, Minha Inspiração e Jango de Valores, que visam promover o diálogo familiar, reforçar princípios éticos e incentivar a responsabilidade parental. A família é o quarto lugar mais perigoso de convivência humana e é na família onde boas coisas acontecem, mas também é na família onde há as mortes, as ofensas, é na família onde nós vemos casos de violações, como aqui exemplificamos Anon e Absalão, e a Igreja tem estado a ajudar para que o índice de insegurança no seio familiar possa ser desfeito. Desta forma, peço a todos os papás, não somente da samba, para que mudem o comportamento negativo, comportamento triste. Os apelos deixados vão para uma aplicação rigorosa da lei e o fortalecimento de políticas públicas para garantir a proteção da criança e o bem-estar das famílias. A vice-presidente do MPLA disse hoje em Luanda que o maior recurso de Angola está nas salas de aula, nos laboratórios, nas bibliotecas e nas mentes dos jovens. Mara Quiosa foi a principal oradora de um encontro sobre liderança e empoderamento feminino na Universidade Oscar Ribas. A vice-presidente do MPLA deixou o seu gabinete para ir ao encontro de uma vasta comunidade académica na zona sul de Luanda. Mara Quiosa foi a oradora principal de um encontro sobre liderança, empoderamento feminino e o papel da juventude na construção de uma Angola moderna, numa iniciativa da Universidade Oscar Ribas, designada Chá da Mulher. Neste auditório e para uma plateia de mais de 200 pessoas, boa parte das quais mulheres e sobretudo jovens, a vice-presidente do MPLA recorreu ao passado para falar do presente e perspectivar um futuro onde os jovens e as mulheres ocupem de facto o seu verdadeiro papel. Queridos estudantes, as universidades sempre foram, ao longo da história,
centros privilegiados de produção de conhecimento, de questionamento crítico e de formulação de novas ideias capazes de transformar as sociedades. E é precisamente por isso que iniciativas como esta não são apenas um ato protocolar ou académico. É, sobretudo, um momento de diálogo entre o presente e o futuro. Neste ambiente justamente de diálogo, longe dos protocolos, com a interação entre a oradora e participantes, a vice-presidente do MPLA sublinhou que o maior recurso de Angola está nas salas de aula, nos laboratórios, nas bibliotecas e, acima de tudo, nas mentes dos jovens. O maior recurso estratégico de Angola não está no subsolo. O maior recurso estratégico de Angola está nas salas de aula e na mente dos seus jovens. Mara Quiosa enalteceu, por outro lado, a aposta do Executivo nos jovens e nas mulheres, sendo certo que Angola, neste capítulo, é um exemplo para a África, mas que estes dois segmentos da sociedade devem continuar a trabalhar e com excelência, por formas a não defraudar a confiança depositada. O camarada Presidente João Lourenço tem estado a apostar fortemente nos jovens. Hoje, inequivocamente, temos um número muito grande de jovens e de mulheres em lugares de decisão e de chefia. O nosso Parlamento angolano, em África, é um dos parlamentos com mais representatividade feminina. O nosso executivo angolano, vão lá, pesquisem ali o governo de Angola, vão ver a quantidade de jovens que estão no executivo. Agora, é preciso continuarmos a trabalhar para não defraudar esta confiança. No final da sua intervenção de perto de 1 hora, a número 2 do Partido dos Camaradas chamou a atenção dos presentes para uma situação que já testemunhou na primeira pessoa e que considera preocupante. E a primeira vez que eu fui para uma comunidade inaugurar uma escola, eu verifiquei com muita preocupação que só tinham meninos na escola. E a resposta que recebi é que as meninas estavam na lava. E aqui surge uma pergunta. Uma menina que não teve acesso à escola consegue ter as mesmas oportunidades que o menino que teve acesso à escola? Nós temos, e eu apresentei aqui a secretária-geral da OMA, nós temos jangos de alfabetização, onde recebemos pessoas com sentido de voluntariado para poderem lecionar. Tirem do vosso dia um sábado, 1 hora, eu quero participar. Onde é que está esse jango? Vai para lá, ensina uma mulher a ler e a escrever. É preciso que nós, enquanto mulheres, assumamos as nossas responsabilidades. Quem organizou e quem participou assinalou a qualidade do diálogo mantido, dos benefícios que podem surgir daqui para frente e da escolha da oradora. Quando criamos a ideia O Chá da Mulher, foi na intenção de unirmos mulheres do grande patamar até as mulheres que estão aqui um bocadinho mais abaixo, para que haja uma comunicação assertiva entre elas. E graças a Deus, é algo que essa é a nossa segunda edição, e temos tido uma boa aderência. Eu gosto muito da Mara Quiosa pela simplicidade, a forma como ela, nos últimos anos, tem dirigido aquilo que eu, pessoalmente, há muitos anos tenho lutado, que são as palestras. É tirar um pouquinho de tempo para não só ajudarmos naquilo que é a educação e naquilo que é a esperança dos nossos jovens, mas acima de tudo na formação, porque a formação parte essencialmente de exemplos. Estas meninas, mulheres que hoje estiveram aqui, que estiveram presentes nesta sessão, saem daqui com uma responsabilidade muito grande
não só naquilo que é a formação delas, pessoal, não é? Mas com o sentido de responsabilidade para o país. E como angolana, como mulher, acima de tudo, eu penso em levar essa mentalidade não só para Angola ou Luanda, mas também para outras províncias, para que outras meninas, outras mulheres possam ser sensibilizadas de que elas também podem fazer esse trabalho e elas podem melhorar o seu país. No final deste encontro sobre liderança, empoderamento feminino e o papel da juventude na construção de uma Angola moderna, Mara Quiosa voltou a manter contacto com os estudantes, ao mesmo tempo que incentivava a formação académica e as ações de cidadania que fazem toda a diferença. Olhamos a seguir para a previsão do tempo. Feita a previsão do tempo, partimos para mais um intervalo. Regresse connosco para a última parte do Telejornal. Até já. E regressamos para os minutos finais do Telejornal. O Ministro do Interior constatou hoje as medidas de segurança rodoviária ao longo da Estrada Nacional número 100 até a província do Kwanza Sul. Naquela província, Manuel Homem entregou meios de segurança rodoviária e de fiscalização do trânsito. Estrada Nacional número 100, uma ligação importante entre o centro, o sul e a capital do país. É também nesta via onde muitas pessoas perdem a vida fruto de acidentes de viação. Uma situação que levou o Ministro do Interior, Manuel Homem, a comandar uma caravana até a província do Kwanza Sul. Verificar a situação de segurança rodoviária nesta importante via foi o objetivo. A segurança rodoviária é uma preocupação do governo e temos vindo nos últimos tempos a criar medidas e a tomar medidas que visam diminuir a sinistralidade rodoviária. E o Kwanza Sul, por ser uma província que serve de ponte entre o sul e o norte, é daquelas onde tem o registro, apesar da diminuição de acidentes, tem o registro de haver muitas mortes na estrada. A Polícia Nacional, através da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, garantem aplicar as várias medidas de prevenção. Chegamos à conclusão, e até nos trabalhos que nós fazemos de prevenção, em 100% dos passageiros, quase 2%, se calhar é muito, fazem uso voluntário do cinto de segurança. Ou seja, havendo um acidente ou uma situação inopinada, estes condutores são projetados naturalmente pela inércia e a gravidade do impacto que é provocado. No Longa, o primeiro ponto de paragem, Manuel Homem constatou o andamento das obras do posto de apoio aos serviços rodoviários. Nós estamos a recuperar todos os postos que existem nas estradas nacionais para a prevenção rodoviária. No Longa, as obras estão a bom ritmo. Julgamos que dentro de 2 meses teremos este posto disponível, mas também estamos a fazer outros postos, quer na Estrada Nacional 230, como na Estrada Nacional 100. No Kwanza Sul, o ministro foi recebido pelo governador provincial, Narciso Benedito. A seguir, o ministro ficou informado sobre a situação de segurança pública na província, bem como os números de sinistralidade rodoviária no país. Grande preocupação reside
nos acidentes que envolvem transporte coletivo de passageiros, ou seja, transporte de longo curso, que trafegam por província do Kwanza Sul. É exatamente esta nossa grande preocupação, porque esses transportes coletivos de passageiros constituem a fatia que mais agrava o número de mortes e de feridos. Foram registrados 6.125 acidentes, com consequências 1.558 mortos, 8.086 feridos. Novos meios foram entregues à delegação provincial aqui no Kwanza Sul. Viemos reforçar a sua capacidade em termos de meios para esta ação de fiscalização nas estradas nacionais e não só. O ministro realça a importância do trabalho com outras entidades ministeriais por formas a reduzir o número de acidentes. A trabalharmos em medidas que certamente serão publicadas e serão conhecidas dos cidadãos em relação à matéria da sinistralidade rodoviária. A Estrada Nacional número 100 é uma importante via de ligação entre as províncias do centro, sul do país para a capital, passando pela província do Kwanza Sul. Aqui, 2 pontos críticos a destacar. Estamos a falar do Morro do Xingu e da Munenga, onde muitos casos de acidentes têm estado a ceifar vidas humanas. Por isso, a Polícia Nacional vai intensificar a fiscalização e sensibilização nestes pontos. A ideia é diminuir os acidentes e mortes nessas estradas. As imagens são de Tito Ferreira, Agnelo Bernardo, a TPA, na província do Kwanza Sul. Já a seguir, a grande questão olha para os acidentes e a segurança rodoviária nas estradas do nosso país. Como garantir segurança aos passageiros de transportes interprovinciais é a grande questão de hoje. O José Camangula terá em estúdio 4 convidados que vão abordar esta temática. Quanto a mim é tudo, desejo-lhe boa noite. Nós voltamos a ver-nos amanhã, à hora de sempre. Bom descanso.